gostoso. Então, essa retomada juntos também é boa. Bom, o programa agora, com a nossa presença da convidada, eu só vou fazer esse link aqui para a gente colocar, rodar a live. Muitas pessoas gostam de acompanhar depois o programa, né? Então, quem está no rádio, obrigada, né? Mas quem está daqui 2 segundos na live também vai poder ver as imagens do estúdio e, sobremaneira, a gente grava esse trecho, então dá para acompanhar em outro momento, porque é uma reflexão bem interessante que a gente vai fazer hoje aqui no programa. Pronto. Estela Lima, bom dia, Bom Estelinha. dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui. Pegou aquele contratempo do trânsito, né? Sim, Não tem sim. jeito. Acontece, né, Estela? Obras, né? Faz Isso faz parte. parte. Uma coisa que a gente precisa normalizar também é que a pressa é até um limite. É, O limite da segurança, o limite do fazer bem feito, com eficiência, porque não adianta, né, Estela? e eu falei, não adianta eu ficar brava, daí às vezes, aquele carro mais devagarinho na sua frente, eu falei, não, né? A Beverly falou, não te Respira. estressa, Isso aí. respira. Respira, isso aí, não te estressa. Bom, eu vou trazer então, já que a Estelinha chegou, a Cris hoje teve um compromisso, a gente deu folga pra ela, né? Demos folga. A gente deu folga. Eu peguei um áudio que tá na verdade, de um vídeo que tá rodando por aí, Estela. Eu acho que até você já viu a história, não é uma Sim. coisa nova, é sobre um menino, né, que fez uma transmissão de um jogo, né? Ele é do Peru, no final da Libertadores, e uma outra pessoa, né, o Carlos, fez uma análise sobre isso. Então, a gente vai pegar esse vídeo aqui, a gente vai resgatar, porque tem muitos insights. Então, vamos todo mundo escutar juntos aqui. Estaria, se tu quiser botar o sim. fonezinho, assim, não precisa botar todos do ladinho, acho que você já vai escutar. E vamos lá, então, pra gente escutar juntos. A imagem viralizou depois da final da Libertadores. Você deve ter visto. E não era gol, não era taça. Era um garoto, sozinho, lá no alto da montanha. Ele estava lá tentando narrar um jogo que o mundo acabou não deixando ele ver de perto. O nome dele é Cliver Juaman Sanches. Ele tem 15 anos. Menino no rosto, história já marcada no corpo. Ele nasceu no interior do Peru, em Andahuaylas. E desde os 6 anos ele trabalha na roça com os pais. Antes de aprender a brincar, ele aprendeu a sobreviver. Quando faltava comida, o jantar era água com açúcar. E quem já passou por isso sabe. Isso não engana só fome. Isso tenta proteger a dignidade. O pai dele é radialista. Enquanto ele trabalhava, o pequeno Cliver pegava o microfone ali, pegava segundos ali, para brincar de narrar. E aí, enfim, era a forma dele dizer, eu tô aqui, eu também conto. A mãe ensinou quechua, ensinou raiz, ensinou memória, ensinou a não ter vergonha da própria história. Ele carrega isso na voz. Ele cresceu e criou um canal simples, o Paul Deportes, sem luz, sem equipamento caro, mas com uma entrega de gente grande. Narrava jogos pequenos ali, foi assim que ele começou. Com o pouco que ele ganhava, ele repartia. Porque quem já teve fome, não esquece nunca o gosto dela. E aí chega a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Ele junto que ele tem. Pega um ônibus, 18 horas até ali. Chega prontinho, mas não deixa ele entrar. Menor de idade, sem credencial, porta fechada. A velha história da América Latina. Quem mais precisa, entra por último. Nem entra. Mas o céu estava aberto. E o menino que sonha alto, não precisa de portão. O Cliver sobe o Cerro Puruchuco e ali transforma a montanha numa cabine. E o que sobrou de força, bom, aí vira voz. Gente que viu a história dele, sobe levando comida, água, abraço. Porque solidariedade reconhece solidariedade. E lá de cima ele narra, frio, com medo, mas com coragem suficiente para carregar um país no grito. O vídeo acaba correndo o mundo. O menino do cerro vira o narrador do povo. Aí vem o convite essa semana. Chamaram ele para a TV peruana. Primeira divisão, primeira transmissão oficial. Aí depois vem o Paulo Guerreiro, herói do meu Coringão, entrega a própria camisa e diz tudo sem dizer nada. O Peru te vê. Agora ele vai narrar Champions League, vai narrar Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu. E aqui eu preciso entrar, porque eu vi esse vídeo, eu vou dizer, esse vídeo me desmontou. Eu parei ali, parou meu dia, me fez respirar fundo. Eu pensei, às vezes o que salva a gente não é a porta que abriram, é a coragem que sobrou. Essa história não é sobre futebol, é sobre dignidade. É sobre um menino que dividia antes de pedir. É sobre a pobreza tentando apagar vocações e falhando. É sobre portas fechadas que mostram caminhos ainda mais altos. É sobre a América Latina se reconhecendo num menino que nunca deveria ter sido barrado. E tem coisas que a gente não explica, só sente. Tem gente que, mesmo ferida, continua de pé por razões que ninguém enxerga. Quem nasce no chão não sonha pra cima, sonha pra longe, sonha pra sobreviver. E quando alguém assim escala uma montanha, não é só ele que sobe. Sobe a história, sobe a memória, sobe um povo inteiro que nunca teve chance. Ele não é só um símbolo, ele é um lembrete silencioso de que, às vezes, a graça atravessa justamente as histórias que o mundo tentou enterrar. E a verdade é essa. Quem já perdeu tudo lá embaixo sabe que certas subidas não vêm da força do braço, vem da mão, vem daquela mão que ninguém vê. Achei muito interessante o áudio do Carlos Bezerra, tá? Estela, que sensacional. Claro, a história em si é sensacional, mas essa análise também. Nossa.
Me atravessou. Quando tu me mandou, eu assisti uma vez. Assistia assim, fazendo coisa. Falei, não, eu preciso parar. Eu já tinha visto o vídeo, mas a fala do Carlos mesmo traz muita profundidade e faz a gente se enxergar no menino, né? Eu acho que cada pessoa com alguma situação, ele me atravessou, eu me emocionei. Eu não sei, eu falei, até fiz um vídeo em cima do vídeo, olha só. Agora, porque eu falei, "Ai, né? Se me comoveu, eu posso compartilhar o meu sentimento com mais pessoas também. E o espírito natalino, enfim. Final de ano. Final de ano, eu me senti, assim, muito representada pela fala, pelo menino e pela fala dele. Eu acho que muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo. Porque a gente tem sempre dois caminhos, né, Beverly? Pelo menos, né? Pelo menos, Pelo menos. pelo menos. E aí, ele não se deixar, eu falo, uma criança de 15 anos não se deixar abater por uma situação dessa e acreditar no sonho dela. Quantos de nós esquecemos dos nossos sonhos, né? Uhum. Deixamos por medo, por se colocar numa situação de incapacidade. E ele foi lá e fez. E a fala dele, né, que é coragem. A minha palavra desse vídeo é coragem. Quantas vezes nos falta coragem para Persistência. persistir, para fazer algo na nossa vida? Uhum. E Não aceita não como resposta. Eu achei não que saber lidar, né? muitas coisas importantes. Eu vou começar com uma das que eu mais achei importante para começar a história sobre este vídeo, sobre esse menino, né? Sobre esse Cliver Huaman, esse peruano, esse americano, latino-americano, que demonstra algo importante, a não ter vergonha da própria história. Sim, Estela, eu conheço um monte de gente que não Sim. recebe pessoas em casa porque tem vergonha da Sim. sua realidade. Uhum. Não relatam sobre a sua vida porque tem vergonha dos seus Sim. parentes. Não vão em lugares porque tem vergonha de suas roupas. Eu não quero fazer uma apologia de que a gente não se ressinta, talvez, de situações ou que são injustas, ou de uma pobreza, ou de uma condição de miserabilidade. Não é sobre isso. Mas é sobre a capacidade de se transformar, mas reconhecendo de onde você vem, Sim. sabe? É não negar, porque negar não te leva a lugar nenhum. Não, né? só frustração. E aí a história é essa, né? Quando o Carlos analisa que a mãe do menino ajudou ele a não ter vergonha. É o papel que a gente tem também, muitas vezes, como adulto, de poder ensinar as crianças, os mais jovens, de que de onde você vem não determina quem você é, Uhum. mas te dá um ponto de partida. Te dá um ponto de partida. E ao mesmo tempo, quando a gente nega a nossa essência, a nossa base, né, Beverly? Como é que a gente vai conseguir criar uma jornada autêntica, Sim. com persistência? E não tem como olhar para essa história sem olhar, assim, a história dos meus pais, entendeu? Tanto que eu falei ali no vídeo, eu falei, meus pais, eles nunca sentiram pena de nós, assim, dizer, minha filha, coitadinha, tu não recebeu essa oportunidade, não aconteceu isso na tua vida, que pena, vem cá. Minha mãe encontrava rapidamente, Beverly, umas 3, 4 opções muito firme para que eu seguisse em frente. Eu Coitadinho, nunca tu não vi. ganhou a bicicletinha. A Nunca, bicicletinha que tu queria dar. Acha outra Acha forma de outro andar, né? brinquedo. Acha outro É. brinquedo. Sim, me parece que tem várias questões. Eu também me identifiquei muito, porque me parece que teve um momento, Estela, eu não sei exatamente qual foi o momento, não vou falar assim de anos, porque eu não saberia dizer 10 anos, 15, 20, 30, mas houve um momento em que nós, sociedade, rompemos com aquilo que nos fez chegar até aqui. Aham. As nossas dificuldades, Sim. né? Eu também não quero que fique, nossa, que bom que a gente Sim. passou por dificuldade. Não é sobre Sim. isso, mas é sobre encontrar a superação. Sim. Mesmo quem tem uma condição talvez mais favorável do que eu, do que você tivemos, ela tem as superações delas Sim. para fazer. O problema é que nós deixamos de valorizar essa superação, deixamos de colocar assim, a gente fala em mérito, né? Deixamos de dar crédito ao mérito que as pessoas têm dentro das realidades dela
para crescerem, para evoluírem, né? E quando esse menino, 15 anos, ele devia ter pego um ônibus, ele devia ter feito credenciamento, ele não tinha nem idade, maioridade, mas não é sobre começar a trabalhar profissionalmente, mas é sobre ter pessoas que apoiam, né, um sonho, alguém que está cavando as suas oportunidades. Porque Aham. o que o menino fez foi isso, ele foi de encontro ao que ele entendia que ele já estava pronto para fazer. Talvez a sociedade te diga, tu não tá pronto ainda, Aham. né? Quantas vezes a gente chegou nessa também, né, Estela? Imagina quantas vezes você não tem idade para isso, aquela velha história, né? E a gente às vezes se condiciona, né, Beverly? Você não pode, você não tem idade para isso. Imagina você, ou com a sua idade, você vai mudar de carreira, seja o que for, abre tantas. Vai começar de novo depois de De não sei, né? novo, por que isso? Agora Uhum, tá na hora de parar. uhum. Então, a importância da gente saber a essência e saber o caminho da nossa jornada, né, Beverly? Saber o caminho que a gente tem que trilhar para não se deixar levar. Porque são as pessoas, o acesso à informação, os nossos pensamentos, né? Os bichinhos que nós alimentamos dentro de nós, que às vezes nos congelam, né? E impedem a gente de fazer as coisas que a gente deveria fazer. E às vezes são coisas simples. Uhum, uhum. Às vezes não é uma. Não é viajar Grande. 18 horas, sei lá, porque eu achei audacioso Sim. dele, né? Tipo, é uma criança audacioso, ele é obstinado. Obstinado. Sair, sei lá, da cidade dele 18 horas para narrar uma Libertadores, Sim, né? sim. Uma coisa importante é que é ser dito também, Estela, que eu acho que a gente às vezes também endeusa só a atitude. É a atitude somada o apoio da família, porque mesmo sendo pobres, né? O pai era radialista. Então Uhum. ele começou a se desenvolver com 6. Quando ele tinha 15, ele já tinha uma trajetória desde os 6. Sim, Ele não começou assim, ele começou desde os 6. Por quê? Porque sim. o pai foi permitir. É aquela história, né? Quando uma criança, os nossos filhos chegam e dizem, mãe, me deixa eu cozinhar junto. E a gente não deixa porque a gente sabe, né, Estela? Uhum. Mais atrapalha do que ajuda, Uhum, a verdade é uhum, essa, né? aham. Mas se você não for um lugar para este aprendizado, se você não oferecer, não vai Não vai fazer ser. nunca. Aham. Vai dirige mal no início, Sim. mas se você não permite que dirija, não vai dirigir nunca, né, Estela? Então, este lugar, Sim. né, de apoio. Este lugar de apoio. Tu sabe que a Olivia já dirige, né? Ela acha, no caso, né, Beverly? Então a gente entra na garagem do prédio, ela senta no meu colo e nós mexemos o volante junto. E a Olivia já cozinha comigo, bem isso, Aham. atrapalha, se molha, se O teu suja. tempo de cozimento, de fazer a Nossa! comida demora mais. Mas é tão importante porque eu me lembro da minha mãe fazendo isso comigo e eu vejo hoje a dificuldade das pessoas. A gente Uhum, cuidou tanto dos nossos filhos. Ai, não, Deus livre, não vai fazer, não vai passar pelo que eu passei. E uhum. aí as pessoas não, a gente não soma conhecimento, a gente não consegue fazer nada. Eu conheço, eu tive uma experiência, Estela, até hoje eu lembro, fazem muitos anos, mais de 20 anos, e não saiu da minha cabeça, Estela, uma situação que eu presenciei de alguém bem próximo de mim, que teve uma filha menina, né? E essa pessoa trabalhou muito tempo de empregada doméstica, Sim. a mãe, né? E quando a menininha tinha, sei lá, 10, 11 anos, ela não permitia que a Aham. criança se abaixasse ou se ajoelhasse para limpar. Sabe, limpar embaixo das coisas? Sim. Ela não permitia. E uma vez eu perguntei para ela, mas por que não, né? Porque olha, meu joelho é todo marcado e Aham. eu não quero que ela tenha essas marcas. Aham. Resumindo a ópera para ti, passou-se o tempo, né? E esta pessoa, essa menina, essa filha, ela não sabe limpar a casa dela, Uhum. né? Então, para mim ficou na cabeça assim, eu não tô julgando, não me Sim, entendam mal. óbvio, Não é sobre um julgamento, eu entendo o lugar da mãe, né? De querer poupar, porque a gente também quer poupar dos sofrimentos que a gente passou, sejam lá quais forem. Quais forem. A gente quer poupar. Se a gente pudesse poupar, a gente pouparia 1000 vezes. Mas não é sobre poupar ou não poupar. Existe um lugar que é o meio do caminho, que é entre você super proteger e você também se ensinar a instrumentalizar os mais jovens para a vida. Porque é papel dos mais Sim. velhos, é papel dos adultos Ensinar. instrumentalizar os mais jovens. E voltando ao caso aqui do Cleaver, o pai
permitiu, mesmo que na brincadeira, Sim. né? Então esse menino, ele não começou narrando. Sim. E ele tinha talento, porque tu achas, Estela, que este menino vai narrar o Manchester League, não sei o que lá, se ele não tiver talento, Aham. então não é só ele ter cavado a oportunidade. Sim. Ele, Se preparou. exatamente. E Ele ele s- tem talento. Sim. Não é só sobre passar a mão na cabeça de Sim, alguém. Ah, que é. bom que tu vai fazer alguma coisa que tu quer. Às vezes. Ou às vezes dizer que tá bom sentar, que eu acho que Isso, nós pais agora, os isso. nossos pais foram duros conosco, eu tenho essa impressão. E a nossa geração tá passando pano pro filho, literalmente. Então, Duro demais, mole demais. e daí às vezes tá feio, não tá bom, Sim. quem vai dizer para esse filho, Sim. para essa criança e depois para aquele adulto que não tá bom? Daí as pessoas não sabem receber o não da vida Uhum. e param, não seguem em frente. Ou até aquele toque amigo assim, querido, querida, tu não dá pra isso. Vamos trocar? Vamos fazer outra coisa, né? Porque, por exemplo, eu conheço um monte de gente que adoraria ser jogador de futebol. Sim. Nossa, eu conheço um horror. Nossa. Mas às vezes tu vai no jogo daquela criança, aquele jovem, daquele adolescente, aquele adulto, diz assim, Sim. querido, faz disso um Sim. hobby e vai fazer. Alguém Sim. das relações íntimas, é claro, precisa ter com um jeito delicado, civilizado, de tocar uma real, porque Sim. senão a pessoa. Quanto tempo se perde, Sim. Estela, quando as pessoas aplaudem alguma coisa que. Ali não mora o talento, não adianta. No caso do menino aqui, ele tinha Ele talento, tinha talento. ele tinha vontade, ele tinha a estrutura. Mesmo de uma família pobre, né? Que ensinou o caminho da roça, literalmente ensinou o caminho Ensinou da o caminho roça. da roça, né? Literalmente pra ele. E aí ele foi em busca do sonho dele, que a gente chama disso hoje no mercado como vontade. Vontade. Aham. Se tem uma escassez de mão de obra, Estela, tem, mas na mesma proporção tem uma escassez geral de Falta de vontade. vontade. E eu diria também, Beverly, assim como ele seguiu e tinha talento, a gente acha que tá fazendo bem uma coisa, quando se frustra, a gente não segue em frente, né? E às vezes, e eu sempre penso assim, eu ainda ouvi hoje um vídeo que falava sobre esforço. Tudo bem, tem situações que a gente não tem talento, mas a gente Supera. se a gente se esforça, às vezes dá certo. Os Sim, esforçados sim. têm uma grande propensão a terem muito sucesso em relação às pessoas que se acham brilhantes ou que foram criadas como Uhum. seres brilhantes, né? Também acho uma coisa importante. Ele tinha talento ali, mas Se a esforçou. família também ensinou ele Uhum. os valores. E aí, o que tu fala, Estela, é tão importante, né? Porque às vezes tem o talento e tem o esforço. Quando essas duas forças Nossa, se encontram, não tem pra ninguém ninguém. segura. Ninguém segura. Olha ele, Champions League. Olha só. Então, é um Uhum. menino que se Sim. dedicou e que Poderá tem o gogó. que no decorrer do processo, ele se perde. A gente já viu 1000 pessoas que se perderam, que o sucesso subiu a cabeça, que era jovem demais para algumas responsabilidades que tiveram. Sim, 1000 coisas podem acontecer. Mas 1000 coisas podem acontecer também em outras situações. Sim. Então, ninguém sabe do futuro. É. Vem as responsabilidades, né? As responsabilidades do adulto que ajuda, que cuida. abre a porta, do adulto que deu a oportunidade de também colocar parâmetros que são o da idade, o da maturidade para poder lidar. Outras coisas são necessárias também. Nós não sabemos. Mas até aqui o que a gente traz é o encontro do talento, com cavar uma oportunidade, com esforço, com desmistificar que gente pobre é desestruturada. Não, às vezes a Não. gente pobre é muito estruturada, Aham, que aham. ensina o caminho da roça, que ensina os valores corretos, que dá oportunidade, que apoia os sonhos dentro das suas possibilidades, né? O apoiar o sonho dentro dessas possibilidades muitas vezes é dizer, vai, meu filho, Uhum, dá o teu jeito financeiro uhum. e vai. Tu acha que essa Uhum. mãe e esse pai não ficaram preocupados com 18 horas no ônibus? Imagina, não deve ter dormido, se eu bem conheço. Certamente não. Mas disseram, vai. Eu fico com medo, fico com o coração aqui a 1000 na mão. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu tô falando. E assim, ó, sem a resposta lá do final, né? Sem saber, tipo, O que vai dar, né? o que vai dar, né? Porque eu também fico pensando, chega na frente de um estádio, vê uma criança querendo entrar pra narrar um jogo, qual que seria
a minha postura, né? Deixo Uhum. entrar, não deixo? Sim. Pra onde essa criança vai ficar? Teve a questão do vídeo que proliferou aqui no Brasil do Felca, né, da adultização. Sim, Só que este menino, o Cliver, ele se tornou, entre aspas, porque eu não quero aqui dizer que ele é um adulto, mas ele foi buscar essa maturidade. maturidade, mesmo tendo 15 anos. Sim, Então, ele, mesmo sendo você usou várias vezes o termo criança, ele não era mais criança. é, Ele se tornou maduro, mesmo sim, tendo 15 sim. anos. E a gente percebe que tem uma galera, Estela, assim como tem um lado ruim, tem uma galera de pessoas que tem 12, 13 são maduras, e tem gente que tem 50 anos e é uma E nunca criança. é. E eu vejo, assim, às vezes essas pessoas olhando para sua jornada, desvalorizando essa jornada e até culpando a família, né? Porque se a gente for olhar 30, 40, 50 anos atrás, meu Deus do céu, a forma de educar era muito diferente, o Sim. acesso à informação era muito diferente. Então, é bem comum a gente ver as pessoas aí. Eu não tive isso, porque lá atrás eu não tive a oportunidade, meus pais não tinham condições. Uhum. E aí esse menino mostra que é muito possível a gente buscar as oportunidades onde quer que a gente esteja. E a gente criar as nossas Criar condições, as nossas né? condições. Eu não quero que também, mais uma vez, sempre que eu falo dessas coisas, eu fico tentando encontrar os lugares entre 8 e 80, porque a gente está muito Sim. polarizado, né? Então, às vezes, eu tô aqui dizendo uma coisa que parece Ah, óbvia, sim. mas não é uma apologia de que, vamos passar fome para ter oportunidade. Não, não é isso. Nem fazer Não. uma apologia à pobreza, porque é muito ruim que as pessoas sejam muito pobres, que Sim, a divisão de recursos financeiros no sim. mundo seja tão desigual. Mas, assim, um fato é esse: não é no lugar ou da riqueza ou da pobreza, é como a gente lida com uma situação ou Sim. outra, embora o ideal seria que as pessoas não precisassem passar É. pela pobreza. Estela, são 11h35, eu vou pedir licença. Quem quiser participar aqui, né, sobre cavar as oportunidades, sobre exemplos que inspiram, sobre a maturidade juvenil, sobre essa questão também que envolve a solidariedade, que a gente vai voltar depois, né, sobre a questão de como quem passou, no vídeo ele diz, né? Quem passou pela fome sabe, não esquece o gosto da fome. Me parece que, por vezes, Estela, a gente também precisa deixar, né, a experiência do sentir fome. Nós não sentimos mais fome. Não. Estela, você sente fome? Eu sinto desejo de comer. Sim, Fome? sim. Não, Uh-uh. nunca, né? Fome não. A gente não Nunca passa pela passei. experiência da fome. E às vezes a gente precisa da ausência de algo para poder perceber o valor ou o privilégio que temos. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, tá, Estela? Bem, bem rapidinho aqui. Quem quiser participar já sabe os canais. E a gente volta na sequência para falar sobre esse tema importante, já que estamos no final do ano. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Na Carburgo Volkswagen, você também encontra carros seminovos multimarcas com ótima procedência e garantia de qualidade de quem tem mais de 60 anos de história. Aproveite oportunidades incríveis com o financiamento do Banco Volkswagen e transferência grátis. Visite as nossas lojas em Caxias do Sul ou confira no site seminovoscarburgo.com.br. O melhor negócio em carros novos ou seminovos é na Carburgo. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. 11h37. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 20 graus. Servidores e servidoras municipais estão convidados a fazer parte do Sindiserve, uma entidade representativa que luta pela defesa da categoria. Aqui você conta com assessoria jurídica, sede campestre, formação, eventos, convênios e muitas vantagens. Acesse o nosso site sindiserve.com.br e associe-se.
Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Mais de 40 mil mulheres denunciaram violências entre janeiro e outubro no estado. Devemos encarar e mudar essa realidade juntos. Porque as marcas ficam nas vítimas e na sociedade. Essa dor é de todos nós. Se sofrer ou presenciar uma violência, não maquie. Denuncie. Emergência, ligue 190. Denúncia, ligue 181. Governo do Rio Grande do Sul. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Dia do açougue pra você o Andreassa tem muito mais. E no Natal do Andreassa tem peito de frango com osso 11,95 kg, meio da asa pacote 1 kg 18,90, colchão de fora 34,90 o quilo, paleta suína 14,95 kg, filé de tilápia 400 gramas 17,99. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul informa que de 22 de dezembro a 4 de janeiro estará em férias, momento de pausa e renovação de energia. Quer saber mais sobre a Apopex? Visite nossa sede na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e confira os convênios e benefícios para melhorar a sua qualidade de vida. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h41, voltando, o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Eu, Beverly Rocha e a Estela Lima batendo aquele papo sobre a repercussão, né, daquele menino peruano, o Cliver Ruaman, que fez a transmissão lá no final de um campeonato importante, né? Ele estava no Peru, aconteceu o jogo lá e ele fez uma viagem longa, 18 horas de ônibus, para tentar fazer a narração dentro do estádio para um canal que ele criou desde sempre. Ele tem 15 anos, foi barrado certamente, né? Não tinha credencial, não tinha ingresso para o jogo, ele foi como alguém que iria fazer a cobertura, não rolou e, enfim, foi barrado, né? Ele subiu a montanha, achou um ponto estratégico para enxergar o jogo e vou narrar para o meu canal. Nesta feita, acabou que a transmissão dele é que viralizou. Por quê? Porque é o simples, é o inusitado, é o diferente que as pessoas gostam, né? Por quê? Porque ecoa nos corações. E nessa história toda, Estela, também teve gente que, ao saber que ele estava daquele lugar, fora do estádio, um guri, o rapaz que contou na história, que a gente usou o vídeo dele, o áudio do vídeo dele para contar a história, o Carlos Bezerra, ele disse a solidariedade, reconhece a solidariedade, ou seja, teve pessoas que sabiam que ele estava lá, na montanha, e foram levar água, um sanduíche, um refrigerante. Eu sempre penso, Estela, e eu tenho certeza que você pensa a mesma coisa, em alguns momentos na rua, tem situações assim que eu vejo, sei lá, um homem velho, né? Um homem velho na mendicância, pedindo ajuda. Eu sempre, Estela, sempre penso, e se fosse meu pai? Não é o meu pai. Mas e se fosse? E eu imagino, se uma filha, né, uma menina, enfim, situações como essa, né? Nem sempre a gente pode ajudar, mas eu sempre penso isso, né? Certamente algumas pessoas pensaram, e se fosse o meu filho sozinho, sem a família aqui, né, viajou 18 horas de ônibus, tá ali fazendo alguma coisa que não é errada, né, vou lá levar uma comida. Eu achei tão sensacional, porque é verdade, o bem enxerga o bem, a solidariedade enxerga a solidariedade, o justo
é reconhecido, porque ecoa dentro da Ecoa. gente, né? Eu gosto da frase que gentileza gera gentileza, né, Beverly? Ele vai ecoando eu sempre é uma vibração, né? Uhum. A gente vibra essa energia alto, vai contagiar quem tá do lado, contagia quem tá do lado, e aí a gente muda o ambiente que a gente tá. Então são pequenos movimentos, pequenas ações. Eu acho que de nada adianta a gente se comover com esse vídeo e não fazer na nossa vida algo que também simbolize isso, né? Esse é o propósito, inclusive, da fala do Carlos. É fazer ecoar nas nossas vidas com um toque que a gente tenha mais coragem, seja mais determinados com os nossos sonhos, né? Com os nossos objetivos. A gente não pode empacar. Não, empaca, até porque não vai adiantar, né? A Ana Célia, ela fez, deixa eu ver aqui, foi um áudio? É um áudio. Deixa eu rodar aqui o áudio da Ana Célia. Juntos, Estela, se tu quiser escutar, pertinho aqui do fonezinho que fica fácil. Vamos ver. Se roda. Oi, Beverly. Todo dia, quando a gente abre o olho, é uma nova oportunidade. Então, abra o olho e veja a oportunidade. Não espere os 365 dias para não fazer nada. Qualquer coisinha mínima que você fizer já vai ser mudança. Beijo! Beijo, Aninha. Ela fez uma foto aqui das violetas dela lá na casa dela. Estelinha disse pra vocês, gurias. Ai, que lindo. amor, beijo, Ana. Ela fala sobre cavar as oportunidades, né? E aqui ela traz uma perspectiva que combina com o que a gente está falando, que todo dia quando você abre os olhos, nem sempre a gente enxerga, nem sempre a gente vê, né? Aham. Então, às vezes, a gente está no mecânico. E qualquer mecânico no modo mecânico, né? Automático, aham. Automático. Então, quando você abre os olhos e enxerga as oportunidades, elas estão todos os dias, tem 1000 oportunidades. Às vezes a gente passou e foi, mas ainda terão outras. Pega, né? Foi o que o menino fez. Ele criou as oportunidades, ele criou o canal, ele teve persistência, ele não desistiu, ele teve constância. São vários elementos, porque quantos de nós, Estela, temos um sonho? Ah, tá difícil, desisti. Vou pro outro. Ah, começou bem, deixa pra lá. Sim. Quantas vezes? Isso não é cavar oportunidade, isso é brincar com as oportunidades, né? É, brincar. E eu vejo também, Beverly, que às vezes a gente fica esperando um ideal, querer estar muito pronto. Ele estava pronto, ele foi se desenvolvendo. Mas eu entendo, assim, sobre a minha ótica, obviamente, que a gente tem que meter o carão, entendeu? A gente tem que fazer. Não esperar, agora eu preciso desse passo, agora eu preciso desse passo. E aí o tempo vai passando e meu projeto ele vai para a gaveta e eu vou para outro, que acontece o mesmo. Então, eu acho que a coragem de colocar em prática, sabe, do fazer. Uhum. É E o fazer com persistência e com constância. Eu mesma, eu não sou uma pessoa constante. Enfim, para algumas coisas não, né? Essa coisa assim dos sonhos, dos hobbies, eu não tenho uma certa constância. Também não vivo disso. Mas o que eu quero dizer é que a constância é uma virtude cada vez mais rara. Que é, por exemplo, eu vou me determinar a fazer, que nem no caso do menino, vou fazer um vídeo a cada jogo. Às vezes acontece que choveu, não deu para ir, não teve dinheiro para o ônibus, sei lá, a internet falhou. Constância dá um jeito para que aquilo aconteça conforme você planejou. Pronto. E vou fazer na hora determinada, no dia determinado, conforme eu me Faça chuva ou planejei. faça sol. Exatamente. Isso é constância. É constância e às vezes a gente vê a pessoa, não é só pelo tempo, às vezes assim, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô Aham. bem. Nossa, como Daí eu as ouço pessoas que isso. lutem. Daí, Uhum. tipo, quem espera por algo que eu preciso entregar, que lute, entendeu? Eu vejo bastante, tipo, e eu fico sempre olhando pra minha vida. Eu fico pensando, será que eu faço às vezes porque às vezes eu não faço só porque eu tenho vontade, porque às vezes eu preciso fazer. Porque outras pessoas dependem de mim, o meu ganho depende, os meus boletos. Tem tantos motivos que me fazem levantar e fazer que não é só olhar pro meu umbigo, entende? Tipo, Uhum. O meu querer. o meu querer. Até porque se a gente fosse ver a vida adulta, Estela, tem muito mais coisas que a gente faz sem querer do que o contrário, né? Só que daí a constância deixa a gente preparado para aquele momento, entendeu? Deixa a gente pronto. Porque vamos imaginar agora falando de mercado, tipo assim,
mercado do varejo, por exemplo, para mim não foi o melhor ano, entendeu? Mas e aí? Eu faço com constância, há o retorno, e também quando tem a virada, esse retorno vem, digamos que em avalanche, entendeu? Que eu acho que é o caso dele também. A gente tem que fazer, porque vai chegar o momento. Teve uma vez, eu escutei uma palestra, me fazem muitos anos, de uma pessoa que falava sobre afiar o machado. Eu sei que para Sim. vocês do varejo em especial, com palestras motivacionais, essa história veio 1000 vezes, né? Sim. Mas para mim veio uma vez, que era a história do afiar o machado, né? Então você afia o machado, ou seja, você se prepara. Quando a oportunidade vem, você tá pronto, né? Não Claro. precisa ficar ainda com aquele machado cego tentando fazer o corte necessário para abrir uma picada, por exemplo, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você fala, eu faço o que eu quero, muitas vezes não faço o que eu quero, mas mantenho uma constância. Manter a constância também é lidar com estar preparado. Não foi o melhor ano para ti, certamente não foi o melhor ano em vendas para muito comerciante, para muito empreendedor, Estela, mas isso não isenta essa pessoa de ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor Isso. time, tá aberto nos horários. Ah, não tem Isso. ninguém, eu tô aqui vendo moscas. Sim. Ok, mas você estava aberto. Sim. Porque se você tiver com tudo isso, mas tiver com a porta fechada, não vai adiantar. A oportunidade poderá passar e você tava com a porta fechada. E a gente só pode, Estela, assim como o menino aqui, o Cliver, fazer a tua parte. É só isso que tu pode fazer. E é muito simples. Eu sempre falo, assim, às vezes é você dar bom dia. Bom dia, não bom dia. Bom dia. Você tá atento, não com a cabeça baixa, entendeu? Seja porque você tá prostrado, triste, ou seja porque tu tá na tela do celular. Na tela. Você tem que estar atento, porque a oportunidade, ela passa disfarçada. E é coisa de motivação, mas é real. É real. Quantas pessoas que foram cumprimentadas por nós ali na loja, porque ela dá aquela olhadinha, sabe? E vocês foram legais, esses dias eu passei, vocês deram um bom dia, eu tô aqui. Porque eu achava, sei lá, as pessoas têm 1000 motivos, né? Que, eu não entrava por esse motivo. Então, é no simples, começando por estar presente, por ser presente, por vibrar numa energia positiva de gratidão, que é o que a Ana Célia falou, da gente levantar e olhar pra vida, inclusive com esperança, Beverly. Porque daí se a gente liga a TV, assiste os vídeos da internet, dependendo do mood da nossa bolha, só vem coisa ruim. Então, olhar sob uma outra perspectiva a nossa vida, né? Sendo grato pelo básico. É verdade. Uma coisa que o vídeo, né, o caso aqui do Cliver me chamou a atenção também, tem um momento, né, em que tem um relato de que esse garoto de 15 anos hoje, durante um período da jornada da vida familiar, passaram fome. E para, enfim, combater aquela sensação de fome, não nutricional, mas a sensação de fome, eles consumiam na janta água com açúcar. Eu fiquei pensando, Estela, porque muitas vezes nessa perspectiva de querer dar aos que vêm depois da gente, sejam filhos, sobrinhos, conhecidos, amigos, uma condição melhor, muitas vezes a gente cria pó das asas, sabe? Pó das asas da pessoa e a pessoa não vai voar nunca mais. Quantas vezes a gente faz com a questão da comida um exagero? A gente exagera, né? E aí aquele ou o jovem fica ou empanturrado, né? Ou pesado, ou não tem noção de onde vem as coisas. Quantos jovens a gente conhece que não faz ideia de onde vem uma melancia, de onde vem, sei lá, o arroz e o feijão, o tempo que leva para cozinhar, sabe? O tempo que leva para guardar. E aí não valoriza. Não valoriza, né? Não valoriza. E que a água com açúcar não matou o Cliver, né? Não matou, né? Que bom que ele não precisasse ter passado por isso. Mas não matou, né? Mas eu acredito que certamente o tornou mais forte para as adversidades, né? Isso não tem dúvida. Não tenho dúvida que isso não tem dúvida. colocou ele onde ele tá hoje, né, Beverly? Sim. Mais uma vez, veio me explicando que não é uma apologia, que as pessoas tenham que passar por dificuldade, mas é o papel de cada um de nós de mostrar que, por vezes, a gente exagera no dar, no oferecer, na fartura, e não é sobre de mais ou de menos, é sobre o ideal, né? O certo, né? E evitar até, às vezes a gente evita a frustração do nosso filho, né?
ai meu Deus, vai chorar. Já vou, não, precisa cair, levantar. Antecipar as necessidades, É, né? isso aí. Eu já vou fazer antes que ele chore. Antes que chore. Aham. Então a gente precisa deixar os nossos filhos Uhum. viverem, aprenderem com os tombos, literalmente. E eu até, tu falou pra eu contar, dá pra ter sucesso sem passar pelo sofrimento, pela fome, pela dificuldade, né? Agora está nas notícias aí a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, ela se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Ela criou digamos que um aplicativo, enfim, que ele consegue fazer negócios com previsões de futuro. Eu não sei explicar o que é isso, mas ela vem de uma família que o pai é engenheiro, eu não me lembro a profissão da mãe, mas ela é uma menina estudiosa, ela foi galgando as oportunidades dela, e olha só, a mulher bilionária aí que tá o nome em todas as manchetes do mundo nessa semana e que não passou por sofrimento, mas também soube aproveitar as oportunidades que ela foi recebendo ou aproveitando aí no decorrer da carreira dela. E não veio de uma família extremamente rica, né? Não. Aqui, claro, a gente falou de uma extrema pobreza para alguém que talvez seja uma família média, comum, né? O bacana disso, Estela, também, que eu acho que não dá para perder esse gancho, é o quanto as famílias, ainda mais nós aqui da nossa região, que somos assim, é da nossa cultura, de deixar herança. A gente trabalha para construir sei lá, Sim. patrimônio maior, menor, guardadas as proporções de cada família, mas a gente se esforça muito para deixar alguma coisa para os filhos, Sim. né? Seja uma casa, um apartamento, um lugar para morar, um carro, guardar um dinheiro para começar a faculdade. E tudo isso é um esforço muito grande. E a gente tem visto que necessariamente trabalhar para deixar herança não tem sido a melhor decisão das pessoas. Às vezes a gente não faz coisas como uma companhia, porque trabalhou demais, não faz esse apoio que poderia fazer, por quê? Porque está ocupado criando patrimônio, não faz porque vou fazer patrimônio, aí quando você vai ter oportunidade você fica doente e morre, Sim. né? Então, quer dizer, a gente precisa reaprender o caminho de deixar para os filhos aquilo que de verdade eles vão precisar para a vida, que necessariamente não é uma herança. São as memórias Herança, que vão... dinheiro, Sim, quer dizer. financeira, né? E presença traz memória, aprendizado, né? Uhum. E Dar uma boa educação, dar uma boa oferecer uma educação. E oferecer uma boa educação não significa pagar a melhor universidade Sim. do mundo, mais cara. Educação é outra coisa necessariamente da família, né? Tu sabe que quando eu não podia trabalhar de carteira assinada, eu trabalhei com a minha mãe limpando casa, né? E eu paguei vários cursos meus. Então, eu tinha a minha parte no que eu ajudava ela, fiz meu curso de computação, fiz vários cursos com este dinheiro que também, eu sempre penso que fez a gente chegar onde a gente tá. Minha mãe, ela ensinou muitas coisas para nós, muitos valores que a gente precisa estar presente para, seja brincando, seja se divertindo com o filho, ou seja, atuando ali na vida dele, como a minha mãe me deu esse exemplo, que trabalho não tira pedaço. Tu sabe que agora tu fez eu lembrar. Eu não vivi isso, né? Porque eu era a mais nova dos meus 3 irmãos. Mas os meus irmãos, eu tenho uma irmã falecida, mas eu tenho um irmão ainda vivo, né? Eu conversava mais com a irmã, mas os dois viveram isso. A minha mãe, ela fazia fechinhos para correntinha, que é um Sim. trabalho bem minucioso, cansa os olhos. Ela montava os fechinhos para as correntinhas numa empresa que ela trabalhou. E ela já tinha os 3 filhos, eu era bem bebezinho ainda, né? Então ela trabalhava de segunda a sexta-feira, todos os dias, e no final de semana eles só davam este trabalho para fazer em casa, para aumentar a renda da Sim. pessoa, e ajudava a empresa para aqueles mais confiáveis, porque Sim. para roubar, Sim. perder, enfim, Imagina, uma um pecinha. negócio pequenininho era muito grande. Então, a minha mãe era uma pessoa que, primeiro, galgou a confiança, que eu acho que isso é uma coisa Sim. assim tão valorosa, sabe? Nossa. Você ter a confiança de pessoas é um presente, é uma coisa Nossa. preciosa, né? E ela levava e ela fazia o final de semana inteiro. Então, a brincadeira dos meus irmãos não era brincar. A gurizada toda estava na rua brincando, né? A gente morava no bairro, brincando e jogando futebol, brinquedo de mangueira. E eles estavam lá na rua, ela botava uma mesa e eles estavam fazendo. E os meus irmãos contam que, por vezes, como era um trabalho minucioso, eles dormiam.
E ela tinha uma varinha de Vime que ela dava uma varetadinha assim, nas pernas. A corda. E eles se ressentiam durante muito tempo sobre essa coisa. A gente não teve muita brincadeira de... Mas todo mundo é pessoa séria. E o que eu quero dizer com isso não é que está certo, que está errado. Não mata. Não mata. Não mata. A gente às vezes pensa assim, nossa, a pessoa vai... Não vai. Não. E por vezes a gente diz, fulano tem tudo. E tá cheio de problemas emocionais. Então, não é esse ou aquele lugar que te leva para o lugar, talvez, da dificuldade emocional. O que faz é a estrutura que você tem interna e também o apoio que você tem da sua família, né? Que coloca para aquela situação um olhar de que isso não é nada demais, né? Que faz parte. Que faz parte da vida, né? Ou quando uma criança cai, coitadinho, a criança nem ia chorar. Mas você já sai correndo, né? Bom, tem vídeos na internet muito engraçados que o pai se assusta, mesmo que não tenha acontecido. Tipo, é meme, né? Mesmo que não tenha acontecido nada com a criança e a criança chora, né? Então, imagina, olha, a gente precisa criar adultos fortes, né, Beverly? Dentro de um limite, para também não gerar patologias. Mas é isso, né? É nem isso aí, 8, né? nem 80. Nem 8, nem 80. A Teca, queridona, ela mandou um eba, a Estelinha voltou! E o Charles, de Viamão, vai contribuir conosco em áudio. Estelinha, se tu quiser botar pertinho de novo, vou rodar o áudio aqui do Charles de Viamão. Eu acredito que nós temos dons e aptidões para certas coisas, né? Quando se fala de oportunidades. Por exemplo, eu gosto de comunicação, mas eu já fiz rádio em colégio, já montei pequenos transmissores de rádio para fazer radiodifusão aqui só para o entorno, aqui para mim. Já montei vinhetas, já montei programações, já plástica de rádio, pequenas rádios, já fiz tudo isso aí, né? Então, eu acredito que a aptidão da pessoa, aquilo que a pessoa vem para fazer, é aquilo que ela vem. Né? Uma vez um professor meu disse que uma pessoa podia cantar, qualquer um podia cantar, e eu acredito que não é bem assim, né? Então, eu penso assim, meninas, bom dia para todos vocês, valeu, abraço, tudo de bom. Beijo, Charles. Me tchau. parece que o o Charles faz, que o professor de todo mundo pode cantar, muito possivelmente o que ele quis dizer que é uma habilidade que pode ser aprendida. Mas talvez nem todo mundo possa cantar profissionalmente. Sim, ou talvez nem todo mundo vai fazer sucesso, né? Eu sou essa pessoa, só de chuveiro. É isso aí. Estelinha, pra gente fechar o programa de hoje. Então, eu falei no início, né? A palavra que me atravessa é coragem. Tenha coragem para colocar os teus sonhos como foco da tua vida. Não se deixar levar pelas intempéries, porque virão, né? Algumas, muitas. E se prepare, né? Porque não é só de coragem que a gente vive. Então, estejamos preparados e atentos, porque as oportunidades, elas vêm e a gente precisa estar prontos, preparados para recebê-las. Se não foi nesse ano, tá? Daqui um pouquinho vira. Constrói as tuas oportunidades, né? A Ana Maria mandou aqui um recadinho bem no finalzinho e ela diz o seguinte, olha, bom dia, queridas, estou escutando, né? E ela diz, trabalhar não mata, educa. E também sou essa pessoa, assim, né? Dessa época. Bacana. Estela, muito obrigada mais uma vez pela tua presença, pelo teu trabalho, né? E boas vendas para você. Para nós, obrigada. Para nós, né, Beverly? É para todos muitos ouvintes, para nós. Todas as pessoas que queiram vender alguma coisa, né? Tá certo. Obrigada. Esse conteúdo vai ficar por aqui, gente. A gente vai encerrando o programa. Está já em vídeos no Facebook.